Olá, galerinha! Mais uma videoaula, né? Mais um componente curricular. E hoje nós iremos estudar História. Peguem o material de vocês, abram aí na página 110. Lembrando que eu vou explicar a página 110, 111, 112, 113, 114, até a página 117. Todas as páginas eu irei estar explicando na nossa videoaula de hoje, ok? Já estão no seu ambiente de estudo aí, onde você se sente mais confortável? Ótimo, então vamos prestar atenção aqui agora na videoaula de História. Preste atenção no compartilhamento de tela, né, e os nossos slides, como já fazemos de costume, né? Vamos abrir agora a tela aqui para ficar maior. Então, o que iremos estudar hoje, né? A gente hoje vai estudar um pouco sobre a economia colonial. Mas o que é economia colonial? É quando o Brasil, né? É no período em que o Brasil era colônia, né? O Brasil dependia dos interesses, né? Da Europa. O Brasil estava nas mãos dos europeus. Eles poderiam, né? Tocar todo esse território, todas essas terras, né? E assim eles fizeram. Eles aproveitaram essas terras, o Brasil, e aí desenvolveram diferentes atividades para enriquecer, né, lá a corte portuguesa, lá na Europa, entendeu? Então, o que é que a gente vai estudar mesmo? A economia colonial, quando o Brasil era colônia, né, era terra de domínio dos europeus, dos portugueses, e falar um pouco sobre esse trabalho escravo, né, sobre a escravidão que aconteceu também nesse período, né? Então, olha, essa economia era baseada em qual produto? Então, a economia colonial era baseada na produção de açúcar. O açúcar era um produto muito importante naquele período. Qual era o período mesmo? Século XVI. Né? Então, no período do século XVI, por volta do século XVI, a produção de açúcar estava aumentando nas terras, né? Aonde eram chamadas de capitanias hereditárias, né, onde tinham seus donatários, que eram aqueles homens que tinham a função de desenvolver essas terras que eles recebiam, né? Então eles teriam que desenvolver, teriam que povoar, né, desenvolver alguma atividade. Então, essas terras, né, elas serviram como áreas para produção de açúcar. O açúcar nesse período aí no século XVI, né? Que ele é representado pelos números romanos, olha, X, V, aqui, o I, né? Então, é X, V e o I, que é 10 mais 5, 15, mais 1, 16. Então, a produção de açúcar era o produto importante e que trazia riqueza, né, naquele momento. Então, olha, em meados do século XVI, na página 110, né, a produção de açúcar começou a gerar cada vez mais lucros para os portugueses. Por que os portugueses? Porque foram os portugueses que dominaram, né, toda essa faixa de terras, que eram as capitanias hereditárias, né? Por quê? Porque lá no início eu expliquei nas primeiras aulas de história que a terra, né, que as terras brasileiras, elas foram divididas pelo Tratado de Tordesilhas, que dividiam as terras de um lado, a leste, o domínio dos portugueses, e as terras a oeste era de domínio dos espanhóis. E aí depois, holandeses, franceses vieram também para o Brasil, para as terras descobertas, que eram as terras brasileiras. Então, o pau-brasil, né, continuou sendo extraído, era também explorado aqui no Brasil, mas o açúcar tornou-se a principal riqueza econômica produzida na colônia, né? Então, o Brasil era colônia, né? Então, a economia colonial estava baseada na produção de açúcar, que ia render muitos lucros para os portugueses lá na Europa. Então, o que aconteceu, né? Os donatários, né, que eram aqueles homens que receberam as terras, capitanias hereditárias, tinham que desenvolver, né,
essas terras, manter essas terras produtivas, né? E além também de povoar essas terras. Então, o que aconteceu? Na produção de açúcar precisava de trabalhadores. De onde vieram esses trabalhadores? Né? Lá da África, lá nos porões dos navios, né? Que chegavam, as embarcações. Então, eles foram direto trabalhar como escravos nas lavouras de açúcar, né? Então, é a partir desse período que começa a escravização dos povos indígenas e também dos negros que vieram da África. Aprenderam? Por que essa escravidão? Porque eles não pagavam, né? Esses povos desenvolviam o trabalho, eles não pagavam e ainda obtinham o quê? Muitos lucros, né? Enriqueciam a corte portuguesa com esse processo de escravidão, né? Escravizavam lá esses homens negros, né? Esses indígenas, e eles tinham que desenvolver lá a produção de açúcar lá nos engenhos. A gente vai observar aqui. Então, aqueles que recebiam as terras, chamados donatários, deveriam manter as terras produtivas. E aí foi com, além da extração do pau-brasil, né, que era a retirada do líquido, para enviar para a Europa, lá para as indústrias, né, para atingir os tecidos, né. Aí veio ainda a produção, né, da cana-de-açúcar, a riqueza naquele período. Quem trabalhava eram os escravos vindo da África e os indígenas que já existiam aqui, que eram os povos nativos, né? Olha aqui, olha, nas lavouras, olha, eles arrancando aqui. E os capatazes só de olho. Olha como eram, olha. Aqui o processo de escravidão, né? Muito presente. Então, isso aqui só veio a ocorrer, né? A partir do século XVI, né? Então, o comércio de escravos estava se tornando um negócio muito lucrativo na época, né? Os portugueses exploravam a força de trabalho dos africanos, que eles cultivavam, né, a cana-de-açúcar em outras colônias que possuíam. Então, olhem, era ouro ter escravos, porque eles iam cultivar cana-de-açúcar, que geraria, né, o açúcar para vender na onde? Lá na Europa, lá em Portugal. Muita riqueza nesse período aí. Então, a mão de obra escrava, né, aumentava os lucros da coroa portuguesa com o comércio de produtos. Que produtos? Primeiro, pau-brasil. Depois, o açúcar chegou bombando, né? Trazendo muitos lucros para os portugueses. Então, o comércio de escravos era muito lucrativo, também vender e comprar escravo, né? Quanto mais aquele escravo apresentava aquela cara dentária branquinha, mais forte, músculo, ele daria, né, bons resultados nas lavouras, né? Trabalharia mais, teria mais força. Sua força de trabalho era explorada pelos chefes vindos da Europa. Eu aqui, olha, nos engenhos, né? Eles colocavam as canas aqui para ser moída, olha. Aqui nesse período também, os moinhos eram com a contribuição dos animais, né? Que fazia esse movimento circular para que esse moinho, né, pudesse moer a cana-de-açúcar, ok? Compreenderam? Olha aqui, ó, todo o trabalho que era desenvolvido. Ó. Eles traziam, né, as canas que eram cultivadas nas lavouras para serem colocadas nesses engenhos aqui, esses moinhos, e aí serem moídos, né? Com a ajuda de quem? Dos movimentos que os animais faziam de forma circular. Ok? E aí, né, nós temos o trabalho, voltando aqui o trabalho do engenho, né? O engenho era uma grande propriedade de terra destinada à produção de açúcar. Em um engenho havia a casa grande, a senzala, a capela, a casa de engenho. Gente, na página 117 do livro de história de vocês, tem falando sobre o engenho, né? Então, era uma casa grande, com senzala, a capela, a casa de engenho, né? E lá era dividido para cada um. A senzala era o local onde ficavam os africanos escravizados. Eles ficavam alojados lá, né?
Dentro dessas senzalas não havia móveis, ok? A casa de engenho, um lugar onde a cana era moída e o açúcar era produzido, né? Aqui, essa era a casa do engenho. A casa grande era a casa onde moravam os senhores de engenho e seus familiares, né? E a capela era o centro de festividades e religiosas desses povos, né? Então aqui, ó, aqui é a casa de engenho, onde ficava o moinho que eles traziam a cana para serem moídas e depois transformada em açúcar para ser vendido para onde? Lá para Portugal. Quem lucrava com isso? Os portugueses. Por que não o território brasileiro? Os brasileiros? Não, porque o Brasil era a colônia de Portugal. Então, eles mandavam e desmandavam, né, aqui nessas terras. E para a gente concluir a nossa atividade, né, nós temos aí 4 questõezinhas. Qual era o produto mais valorizado no século XVI? Se lembram? Olha, tinha um e depois surgiu outro, bombando. Expliquei. Quem foi escravizado nesse período, né? Quem foi que foi escravizado? Também expliquei aí no início. Por que eles escravizavam os negros, né? Porque eles teriam lucros ou porque faltava mão de obra? Como era? Porque eles escravizavam os negros. Eles queriam o quê com aqueles negros, né? Com aqueles indígenas. Onde produzia o açúcar, né? Onde o açúcar era produzido? Lá no engenho, né? Então, vocês irão desenvolver essa atividade proposta e estarão, né, tirando foto, passando aí esses registros para o professor de vocês, o professor monitor. Espero que vocês tenham compreendido, né? O Brasil, nesse período colonial, a nossa economia colonial era baseada em 2 produtos. Primeiro o pau-brasil, depois o açúcar, né? Se tornou muito rico. Lá na corte portuguesa, o açúcar não era para todos, aquelas barras de açúcar, não era. Era acesso para poucos, só os mais ricos que tinham acesso ao açúcar, né? Por isso que era um produto muito valorizado, muito caro nesse século, ok? Então, espero que vocês tenham compreendido de fato a nossa aula de história e a importância de estudar, né? Estudar esses acontecimentos passados, ok? Um forte beijo, até a nossa próxima aula.